Escute isso é conversa de corvo. Isso é conversa de corvo que vive isolado, preste atenção. Isso é conversa de corvo que vive isolado, preste atenção. O corvo mandou uma carta psicografada para o fantasma e o fantasma mandou uma carta psicografada para o macaco branco. O macaco branco retornou essa carta psicografada e então o fantasma retornou essa carta psicografada para o pastor, que tomando um chá de durex, né, observando, tomando um chá de durex. Parabéns, Suelen, Deus abençoe, feliz aniversário. Escuta aqui. O macaco negro, do lado negro da força, usou, preste atenção, o seu espelho narniano para conversar com a Dama de Ferro. A Dama de Ferro tinha do lado um personagem chamado Missão Dada, Missão Cumprida. Missão dada, missão cumprida. E a Dama de Ferro conversava com o macaco negro pelo espelho narniano. E esse cara, o Missão Cumprida, estava na frente da Dama de Ferro. E o macaco negro estava avisando a quantidade de baldes de milho que ele iria enviar para que ele impedisse o caminho do pelicano. Para que o pelicano não fosse pro galho. O que eles não sabiam é que os corvos estavam entre os espelhos. Isso é napalm, irmão, na selva. Isso é napalm. Isso é gasolina na selva. Cheirando gasolina. E o corvo disse, nessa carta psicografada ao fantasma, que quem tem esse espelho duplicado tem um morador narniano que tem esse espelho duplicado. E que esse espelho duplicado, irmão, foi pego pela grande águia velha. O corvo solitário, que entrou no meio desse espelho narniano, interceptou esse espelho narniano em pleno voo, com as suas asas poderosas, o seu bico poderoso, ele interceptou esse espelho. E esse corvo, nessa carta psicografada, disse que a grande águia desceu com suas águias poderosas e pegou esse espelho narniano das garras deste corvo. Numa conversa entre o macaco negro, a Dama de Ferro e o Missão. Os corvos estavam muito ativos neste final de semana em Nárnia. Muito ativos. Os corvos estão nervosos. Os corvos estão muito nervosos. Escute. O vento traz um grasnar de corvos. Corvos muito inteligentes. Dizendo que tem uma ação de alta traição para acontecer contra o gambá. E que essa expressão alta traição é porque de alguém que não se espera. Segundo esses corvos muito inteligentes, espera-se, porque isso é apenas um vento que sussurra na floresta, ainda. E os corvos estão ouvindo entre as folhas narnianas, no meio das árvores, esse vento súcio que passa dizendo que haverá uma alta traição, que ela pode vir do Júnior. Ou da moça, do nariz pequeno. Que está se esperando isso. Os corvos dizem, corvos de grande envergadura, muito inteligentes, dizem que há uma grande nuvem se movimentando no céu de Nárnia que ninguém ainda percebeu. E eles falam que essa nuvem é algo tão grande que os lavadores de carro rápido vão ser como umas moedinhas de centavos perto disso, dessa grande nuvem. Muito grande. Corvos inteligentes que se movimentam por Nárnia estão mensurando, segundo esses corvos de muita inteligência, eles estão mensurando uma grandiosidade que não se consegue imaginar na atual circunstância. Que segundo esses corvos de alta capacidade intelectual
e a ação cerebral, inteligentíssimos. Eles vão fazer os lavadores de carro rápido uma fichinha perto disso. O corvo, conversando com o fantasma, disse pra ele: olha a foto do gambá do lado do pinheiro, com a dama de ferro, com a gambicha do lado. O gambá e a gambicha, né? Do lado do pinheiro. E ele disse: o que falta nessa foto? O que falta? Ele disse: essa foto conta tudo. Essa foto mostra que o senhor Coruja, taxado como louco, por muitos, parece que não é tão louco assim. Parece que a coruja da floresta de Nárnia não é tão louca assim, disse um dos grandes corvos aos fantasmas ao mostrar uma foto do gambá e a gambicha ao lado de uma árvore cheia de enfeites, dizendo: veja o que falta. Onde estão os gambazinhos? Onde está todo o resto? Ele diz: parece que muita gente vai ter que fazer fila para pedir desculpa para a coruja que levantou essa lebre por primeiro. E agora está evidenciada. Ele diz nesta foto. Olha o que ela conta. A alta traição pode vir da moça de nariz pequeno, de Nárnia, ou do Júnior. Agora vem uma bomba dos corvos inteligentes. Escute isso aqui. A viúva da coruja curandeira abatida por predadores na terra da praia. 3 corujas que foram abatidas por predadores vorazes na terra da praia, onde muitos dizem que foi um engano, que eles eram caçadores de ratos e confundiram as corujas curandeiras com ratos. Lembra da história? Agora estão acontecendo desdobramentos. Escute isso aqui. Segundo os corvos inteligentes, a viúva de uma dessas corujas, da coruja mais velha, procurou um defensor narniano e disse: eu quero dar com a língua nos dentes. Irmão, você não viu nada ainda, vaso. Vaso santo de Deus. Vaso santo de Deus. Este defensor, olhando para a viúva da coruja curandeira, disse: não, se você abrir a tua boca e dar com a língua nos dentes, vai receber imediatamente um kit pé junto. Imediatamente, o defensor disse. Ele disse: não só você, como eu e todos que conhecemos. Vamos de graça para a terra dos pés juntos. Ela disse: mas eu preciso falar a verdade, contar para que todos saibam. E o protetor disse: você vai falar para quem? Você vai falar para quem? Para quem liberou os predadores? Mas o que eles não sabiam é que os corvos inteligentes veem tudo, ouvem tudo, sabem de tudo. Porque os corvos inteligentes, eles são como os fantasmas, eles estão em todos os lugares, eles sabem de tudo. Os corvos inteligentes queriam que toda a floresta de Nárnia soubesse disso. Por isso enviaram essa carta psicografada ao fantasma para que chegassem aos ouvidos de todos os moradores narnianos. Para que os ratos saibam, que os corvos sabem, que vocês sabem, que nós sabemos, que os desdobramentos sabem o que acontece na floresta narniana, nas sombras, nas árvores de grandes e escuras copas. Essa coruja, ela tinha deixado alguns milhos guardados. E que se acontecesse alguma coisa em um dos seus voos noturnos corugísticos, então a sua viúva coruja receberia esses milhos num grande cofre amarelo. Um grande cofre onde tinha um grande balde cheio de milho, todo amarelo. E existia uma quantidade de 500 milhos nesse cofre. Escritos em folhas narnianas, 500 milhos. Se a coruja cair no galho, a senhora coruja receberá 500 milhos. Escrito. E qual não foi a surpresa da viúva da coruja?
Escute isso, irmão. Tá sentado aí? Ao ser procurada por um dos cuidadores dos baldes de milho amarelo, do cofre amarelo, ela foi procurada, dizendo: olha, sabe aquele balde de milho que a coruja curandeira deixou lá, no balde amarelo guardada para vocês? Ela disse: sim, eram mais ou menos 500 milhos. E ele disse: não, nós estávamos revendo a quantidade de milhos deixados e nós descobrimos, deixa eu ver se eu acho ele aqui, que na verdade são 7 grandes milhos que vocês têm direito. E ela disse: não, o nosso era só a metade disso aqui, de 1 milho grandão, só a metade. Ele disse: não, a conta estava errada. E nós descobrimos que na verdade são 7 desses aqui, bem grandões, e eles estão lá no cofre para vocês. No balde, balde cofre, cofre balde, cheio de milho. A coruja, viúva então, disse: mas o que eu tenho que fazer para pegar esses 7 milhos grandões que estão lá no nome da família coruja? E os corvos inteligentes vendo e ouvindo tudo. Irmão, isso aqui é só uma carta psicografada de Nárnia vindo direto dos corvos inteligentes narnianos para o fantasma, e o fantasma trazendo uma carta psicografada para os desdobramentos, para que toda a Nárnia tome ciência de tudo que acontece debaixo dos troncos podres das folhas reviradas da floresta narniana. Os corvos querem que a floresta saiba de tudo que acontece na floresta. Vai ter desdobramento disso aí. Nós vamos estar trazendo para vocês. Nós vamos estar trazendo para vocês os desdobramentos disso. Segundo o vigilante, o período de Natal na floresta de Nárnia Central foi muito intenso. Segundo o vigilante, que passeava por Nárnia Central em horários onde não tinha ninguém, aconteceram várias mudanças. Escute isso aí. Aconteceram várias mudanças literais da casa grande e da casa pequena. Segundo o vigilante narniano, Nárnia Central, houve uma grande movimentação de caixas, como se eles estivessem fazendo mudança da casa pequena e da casa grande. E o vigilante disse que os traidores, como ratos, abandonam um navio que está prestes a afundar. Segundo o vigilante. Segundo o vigilante. Que alguém está para assinar uma folha seca que sai dos galhos superiores das grandes árvores narnianas e descem para o chão, dizendo que será proibido fazer mudanças em dias e horas impróprios, para que não haja uma debandada de coisas que poderão ser usadas futuramente. Segundo os corvos, daqui a alguns dias, nós vamos começar a ouvir nos faladores profissionais narnianos. Escute isso aqui. Isso aqui é muito importante para Nárnia, preste atenção. Segundo os corvos, daqui a alguns dias você vai ouvir dizer nos faladores profissionais narnianos, você vai ver isso, que foram encontrados grandes quantidades de milhos, que foram doados para animais narnianos. E esse rastro de milhos vai levar a mulheres proeminentes de Nárnia Central, que se relacionam com grandes macacos negros, que fazem suas refeições narnianas, cuidam dos seus pelos macaquísticos, e algumas até sustentam seus macacos negros. Segundo os corvos, os milhos deixam pistas e rastros como João e Maria. Como é que era o nome do João e Maria que deixava rastrinho de pão? João e Maria, que deixava o rastrinho de pão, sabe?
rastrinhos de milho. Ele disse que nós vamos ver nos faladores profissionais em pouquíssimo tempo. Que esses tempos que estão por vir aí serão muito diferentes, segundo os corvos. Disse também que lá na terra, vocês lembram um tempo atrás, que um grande povo foi pra terra do deserto, que eu falei pra vocês que eles foram pra lá pra alugar baldes, pra esconder milho. Vocês lembram que eu falei, contei essa história pra vocês aí? Grandes baldes, que tava os açougueiros, tava um monte de gente lá no deserto. Vocês lembram que eu falei aí? E tinha muita gente lá atrás, né? Que os corvos falaram pra nós que eles foram lá só pra alugar uns baldes especial na areia, que não apodrece, que ninguém conhece. Vocês lembram que eu contei essa história pra vocês? Diz que 12% foi distribuído. 12% de todo o milho perdoado. Tinha alguém que tinha que pagar uma grande quantidade de milho e esse milho foi perdoado. Mas 12% desse valor, desse milho, dessa quantidade de milho, foi destinado a esses baldes lá no deserto. 12. E o corvo dava risada e dizia assim para o fantasma: Fantasma, os caras não pegaram os baldes de milho, eles pegaram o milharal inteiro. E foi levado tudo para o deserto. E os milhos estão lá. Você lembra um tempo atrás que eu te contei uma conversa de rato? E essa conversa de rato disse que iam ser liberadas em Nárnia para que os ratos pudessem brincar de escravos de Jó, jogavam cachimbó, tira, põe, ganha comissão. Lembra que eu contei pra vocês a história? Que seriam criados aí, vindo lá da Terra do Panda, umas empresas da Terra do Panda que tinham vindo, que estavam trazendo uns aplicativos novos, umas coisas pros caras ganhar milho. Lembra que eu contei essa história pra vocês? Que isso ia acontecer, já aconteceu, não aconteceu? Já aconteceu, né? Essa história. A turma do Panda veio, junto com o Gambá Júnior. Contei essa história aqui pra vocês, dos ratos. Que eles iam implantar e daí todo mundo ia poder brincar no parquinho de diversão, no espelho fone, no tudo, e ia tudo dinheiro pra todo mundo. Lembra que eu falei pra vocês que eles iam fazer isso? E que ia dar tudo certo, e que ia passar na boa esse negócio? Lembra? Faz tempo que eu falei isso aqui pra vocês. E lembra disso aí, né? Então, essa mesma turma da Terra do Panda, essa mesma turma da Terra do Panda que fez tudo isso, que agora controla todo esse negócio aí, né? Que dá milho pra esses guri que aparecem aí, falando do gambá, tá? Dá milho pra todo mundo. Eu falei pra vocês lá atrás, eu falei que isso ia acontecer, agora aconteceu aí esses dias, né? Foi liberado agora pra todo mundo ganhar milho à vontade, quem tem milho perder milho, e quem não tem ganha, aquela coisa, né? Ele perde milho, ganha milho, vai pra lá, vai pra cá, e os ratos ficam ricos, né? Eu contei pra vocês aí. Né? Vocês lembram disso aí? Esse mesmo time que fez essas coisas de brincar, fez também esse negócio para o gambá colocar no seu espelho narniano. Agora, o Gambá lançou um negócio aí pra você colocar no seu espelho narniano, dizendo que se você colocar no seu espelho, se o rato roubar seu espelho, você vai encontrar o espelho. Você já viu essa história, hein? Quem já viu, fala se sim, você já viu, sabe do que o pastor tá falando. Hã? Você tem o seu espelho, aí você coloca essa brincadeira esse negócio aí do urso panda no seu espelho, que agora apareceu aí, ó, coloca aqui, se o rato pegar o seu espelho e sair correndo, você entra lá. Certo? Foi o mesmo time que fez o negócio de brincar, fez esse negócio aí também. Certo? Se você colocar isso no teu espelho, é igual um que tem na Terra do Panda, pra controlar os pandinhas. E aí ele sabe se o pandinha saiu da toca, se o pandinha tá comendo bambu, porque ele sabe onde você tá, ele te controla por aquilo. E toda vez que você acessar a rede internacional de espelhos, onde você estiver, eles sabem aonde você tá, o que você tá fazendo, mandando, todas as seus números secretos. Entendeu? Na Terra do Panda tem um igualzinho que foi feito pelo mesmo time, que agora foi trazido pra cá. Entendeu? E a intenção é controlar Nárnia e saber tudo que Nárnia fala e faz através do espelho. Certo? Se você colocar isso no teu espelho, irmão, você tá no mato. Se você colocar isso no teu espelho, você tá no mato. Muitos narnianos vão colocar. Aí você que é safo, né? Você já tá safo nisso aí, né? Você já tá safo, né? Então você se liga. Se liga. O podre, segundo um grande corvo inteligente, muito importante, está a não mais que 20 braças da fronteira de Nárnia, o podre. Ok? Não está a mais do que 20 braças
segundo os corvos de Nárnia 20, que houve um acordo, segundo os corvos, com o podre e alguns pássaros verdes, que os ratos estão abrindo caminho e que os podres estão passando por esses caminhos nas florestas do norte de Nárnia. E que o acordo é que ninguém de Nárnia seja tocado ou tenha contato visual, para que não gere nenhum alvoroço e os pássaros sejam obrigados a agir na floresta. Ok? Os corvos disseram que eles já estão passando, só que pelo meio das florestas. E os pássaros estão fazendo de conta que não enxergam, parados nos grandes lugares de transporte, mas eles não estão passando por lá. Ok? Segundo os corvos, quem está comandando todo esse trânsito é a Glória. Ok? A Glória. Mas a gente ainda está no período natalino narniano e por enquanto nada é oficial. Apenas conversa fantasmagórica, corvística.